Estou aqui na Casa Cultura do Aconselhamento pelo Reciclacionismo da Arte do Ser. Desde já quero agradecer e agradecendo, se você tiver a paciência, pois a paciência é uma virtude que leva ao conhecimento, um passo para a sabedoria. Primeiramente também, quero citar o título dessa palestra, o Conversa, Diálogo, como queira, cujo nome desse título dessa conversa leva o nome também de um livro que pretendo publicá-lo algum tempo aí à frente. O título desse livro é A Era do Reciclacionismo em a Reciclação do Ser. Na verdade, esse termo, esse nome, saiu brotando da reciclagem. Esse termo, brotando da reciclagem. Como seja, é um termo na era, uma era dentro da outra. A arte, como termo reciclacionismo, vezes a era digital. O reciclacionismo, essa arte, dentro da era, não é só estilo. É um estilo dentro da técnica. Como assim? Um estilo dentro da técnica. E o reciclacionismo não é relativismo. Se existe um estilo dentro da técnica, técnica é técnica, estilo é estilo. Nesse caso é uma arte dentro da outra arte. É verdade? Quero dizer também que toda arte, no percurso da história, obteve o seu nome. No percurso da história, obteve o seu nome. E para esse termo sobre a era, é convergente ao tempo breve que estamos. Pois não? Por quê? Para que não possamos sair por aí dizendo a reciclagem que dá arte, a arte que veio da reciclagem. Isso, um tempo dentro de uma era e um nome, não fica uma coisa assim muito bam. Fica uma situação assim do blá blá. A reciclagem que dá arte, a arte que saiu da reciclagem. Uma coisa assim, no tempo, né? Soltando as pessoas falando a arte que veio do papel, a arte que veio não sei o que da garrafa PET. Fica só uma coisa bam e do blá blá. Quero dizer também que, para que não possamos sair por aí dizendo a arte da reciclagem, como venho dizendo, como já disse, independentemente, pois não, da técnica, do estilo, seja qual for a técnica, o material que queira se construir uma obra ou uma casa com reciclagem ou uma coisa assim, independentemente da técnica, o que vale é a terminologia. Eu acho que muitas pessoas sabem, né? Terminologia, a ciência que dá nome é uma arte. Não é verdade? Pois não. Repetindo. Toda arte, no percurso da história, obteve o seu nome. Vamos falar um pouco de história? Quem já leu sobre o parnasianismo, o naturalismo e o realismo, quem já leu sobre um pouco dessa história, você vai ver que o parnasianismo é contemporâneo do naturalismo, do realismo, que faz uma releitura tão próxima, que se você não for perito no assunto, você não vai saber o que é parnasianismo nem realismo, porque são tudo tão próximo. É como
duas pessoas, é como os gêmeos. Os gêmeos são tão parecidos, mas cada qual tem o seu hábito, o seu comportamento e o seu nome, não é verdade? Agora, antes eu não me apresentei, eu vou me apresentar. Eu sou Marco de Mello, sendo difusor do reciclacionismo. Eu vou lembrar uma pergunta que eu fiz num vídeo passado, um vídeo bem curto passado. A pergunta que eu fiz foi: o que seria o reciclacionismo para você? O que é o reciclacionismo para você? Mas tudo bem. Obrigado pela sua resposta. Se você chegou a visualizar este vídeo, e confirmaria mais ainda se você convidar o amigo do seu amigo a visualizar a visualizar a continuação deste vídeo no YouTube, lendo os contextos no Face. Para que isso? Eu digo, para que possamos tirarmos toda contrariedade, e entrarmos juntos a um universo mundo, a qual já estamos, mas que seja também em nosso pensamento e raciocínio do que eu venho falando e jogado no vídeo, para que possamos também estruturarmos todo o nosso eu interior, de nossa interiorização psicológica. Ok? Pois não. Para que também? Para que queiramos ou não, possamos sair do sensacionalismo. Para que possamos sair do sensacionalismo, é isso do blá blá, da arte que não se coloca um nome naquela categoria e linha de arte. E saindo do sensacionalismo, nesta necessidade a qual estamos da reciclação da arte, pois a reciclagem é coisa para a indústria, mas na mão do artista a reciclagem se torna uma arte que leva um termo ao qual eu venho falando, reciclacionismo. Na verdade, tudo isso sobre essa era do reciclacionismo que une a era digital, estamos num reboliço dessa forma de aceleração do tempo, desde da natureza que se move fazendo a sua própria reciclação naturalmente. Na verdade, numa atividade constante. Há um tempo atrás, vou abrir um parênteses aqui, a geografia nos anos 90 para trás, 80, dizia o seguinte: se o homem morrer hoje, se o homem partir hoje, não estiver mais por perto, ele faleceu, ele morreu, né, popularmente falando. E ele voltar daqui e ele vê a paisagem, uma coisa tão bem formalizada, tão bem arrumada em sua beleza, e se ele voltar, se ele voltar após a sua morte, para aquele ambiente, ele vai ver que a paisagem está mudada, não é verdade? Se falava assim na geografia do passado. Hoje não. Fecha parênteses. Hoje não. Hoje a natureza está acelerada. O movimento é breve. Certo? E neste movimento breve da própria natureza, isso influi também, todos nós nesse reboliço, influi no nosso eu. O nosso eu, a nossa interiorização, né? Que vai influir para se fazer um recomeço da nossa história, dependendo da situação psicológica que nós encontramos. Vai influir para fazer um recomeço de uma nova história, uma reciclação de si. Tudo isso está num conjunto um conjunto volúvel do próprio tempo.
o próprio tempo breve, é verdade? E já iniciado, e claro, já iniciado e iniciando, pois não, eu quero explanar o conceito do reciclacionismo, cujo conceito do reciclacionismo. Ouçamos o conceito. Talvez você não grave bem o conceito, mas você vendo esse vídeo, você pode pensar no que eu estou falando. Ouça o conceito. Cultura, o conceito do reciclacionismo. Cultura em um projeto, movimento vivo, ok? Cultura em um projeto movimento vivo, transcendente da pintura plástica. Transcendente da pintura plástica. Uma filosofia para o aconselhamento, a conscientização do ser, ok? Vou continuar. Aconselhamento, a conscientização do ser aos próprios eus, para uma posteridade ao devido cronotempo breve, certo? Sustentável, numa psicologia, continuando, é longo, né? Numa psicologia universal para o comportamento entre hábitos e costumes no mundo. Aí como é que se diz? O conceito, pois não? Isso aqui tudo é fino. Na fotografia talvez você não enxergue bem. Mas é tudo fino, é o barulho. Ok? Portanto, esse movimento eclético, vértico, para o comportamento, eclético, vértico, para o aconselhamento também, entre a reciclação dos eus pelo mundo. Quero dizer que eu, Marco de Mello, como sendo difusor desse movimento, desse termo, eu estudei a etimologia radical do termo reciclacionismo. Isso foi muito tempo, eu estudei. Vejamos a etimologia radical, ok? Da palavra reciclacionismo para o tempo breve. Aqui você tem ré, si, partido, né? Clá, sion, tudo dividido, sion, ismo desse lado, não é verdade? Ismo desse lado. Está aqui a palavra. Essa palavra, ela é uma carga da história. Ela carrega nas costas uma carga da história. Uma carga épica dos séculos que veio e está sobre essa palavra. Ela é uma palavra neutra e não é neutra. Ela está dentro da carga da história. Não é verdade? Vejamos. Se ela é uma palavra neutra, o princípio estava aqui. Fora dela, o princípio estava aqui. Aqui no princípio, como se diz, né, na história dos evangelhos, Adão e Eva era o princípio. Né? Adão e Eva era o princípio, então ela era uma palavra neutra, ela veio para esse tempo moderno aqui, chegou aqui conosco, né? Numa forma quentinha da Silva, não é verdade? O ré, o que é o ré? Eu estou falando aqui do etimologia radical, por parte. O ré ela sendo a formação de reciclacionismo. Se o reciclacionismo se torna uma palavra neutra, como assim? Porque se a natureza é deformada pelo homem, ela se torna neutra, a palavra. Mas se a natureza ela
reage por si mesma, a mudança para uma outra beleza de paisagem, ela já não é mais neutra. É a natureza que faz isso, entendeu? Porque é neutra e porque não é. E o ré está para a nossa história. O ré, sendo neutro, que forma a palavra, ele pode ser um princípio da sua história e um recomeço. Você começa na flor da idade, fazendo sua história. Você não como vai ser sua história? Você se conhece, como é você, onde é que está você, quem você é, qual é a sua vocação. É muita coisa, né? Como vai ser sua história. Ela é um princípio. E se torna um ré para recomeçar se tornando um princípio de novo, compreende? Agora eu vou para adiantar. O si estava projetado para quem acredita no homem da caverna, para quem acredita que Adão, que o homem veio de Adão e Eva. Eu não acredito que o homem veio da caverna, mas quem acredita, acredita. Mas creio assim que teve uma outra raça, né? Vamos abrir um parênteses, teve outra raça. Então, uns acreditaram que o homem veio de macaco, outros não acreditam, eu não acredito. Mas supondo que apareceu outra raça que estava na caverna. O homem da caverna, ele falava assim como um som de murmúrio, não é? A linguagem dele era sem entendimento, ele mesmo não entendia. O si é a linguagem do homem da caverna, si. Eles falavam para o outro, si, como se tivesse cientizar alguém para dizer algo, compreende? O si. Você tem o si, isso aqui, o Clá veio para essa outra era aqui, do Clá, onde surgiu as invenções, onde houve as grandes artes, como Tintoretto e outro, é muita coisa, né? Para muita bagagem. O Sion, o que quer dizer o Sion? O Sion quer dizer homem moderno, no mundo moderno, Sion. Né? O Sion é homem moderno, no mundo moderno, adjacente a um crono-tempo breve. Adjacente a um crono-tempo breve, né? O que quer dizer Marco de Mello? O crono-tempo breve, adjacente ao crono-tempo breve. Quer dizer o seguinte, quer dizer, o homem em relação à sua idade, o tempo de vida que ele vai ter na Terra, certo? O tempo breve, em relação a tudo isso, numa sintonia da história própria da Terra, da história desgastante, da história desgastada. É verdade? Está unido a isso. Unido ao devido ser épico da história, épico do mundo, da história do mundo. Estes seres eu que habitam a Terra, todos eu, onde habita também o bem e o mal, onde muitos apelam para o mal, faço uma pergunta. Como vai os nossos eus e nossa interiorização, esse nosso ismo, vamos para o ismo agora? Esse nosso ismo, esse caminhar para frente, né? Dentro deste mundo moderno, contemporâneo, acelerado, este mundo moderno, contemporâneo, acelerado, neste tempo, onde danos naturais acontecem, pelo homem também, uma maioria das vezes, né? Danos naturais acontecem e doenças psicossomáticas, doenças de ordem psicomática acontecem, certamente trazendo da flor da idade, ou conscientemente querendo desejar contrariar a natureza. Como vai? Será que estamos libertos? Desbloqueados? Opa! Será que estamos libertos? Desbloqueados? Para caminhamos à frente? Equilibrado com o nosso eu? Pois não? Segundo os sacerdotes, eles falam o seguinte: para que possamos ficar desbloqueados, libertos, o sacerdote que diz, eu estou falando na linguagem de artista, e eu ouço o sacerdote e trago a minha linguagem de artista, do meu ponto de vista. Segundo o sacerdote, diz que para ficarmos desbloqueados, libertos, primeiramente começa-se pela
a nossa interiorização por uma psicologia espiritual, o sacerdote. Eu passei por isso. Né? Nisso, voltando, orientado pelo sacerdote, voltamos ao nosso eu histórico, a um passado. E neste passado teremos uma visualização, há um encontro na nossa mente do nosso passado. A esse encontro na nossa mente é o nosso passado. E nesse encontro compreendemos, pela psicologia e a orientação do sacerdote, ficamos sarados, compreende? Segundo o sacerdote também, eu vi que mesmo os que estão bem criados, que se acham normais pelo mundo, né? Estão sujeitados a doenças psicossomáticas, de ordem psicossomática. Estes mesmos também, eles têm uma capacitação financeira alta, que se acham normais, eles estão também assujeitados a isso, né? Com coisas do seu passado, da flor da idade, compreende? Como? Eu quero dizer, rejeições, outras situações, são várias, né? De vários gêneros, né? E sujeitados às amarguras depressivas, com sensações de estar acima do bem e do mal, compreende? Por tudo isso, nesse contexto que eu estou falando desse reboliço, para compreender o meu próprio eu passei por isso. Para compreender o meu próprio eu risquei a espiral do reciclacionismo da arte do ser, né? Eu risquei a espiral do reciclacionismo da arte do ser. Na verdade, depois que eu tive meu eu sarado e liberto, isso orientado pelo sacerdote, eu tive a minha visualização. E nesta visualização, obteve sentido. Porque ela tinha uma ligação ao meu eu escravo dentro de mim. E me sentia assim, também nessa amargura depressiva, né? No entanto, onde pelo sacerdote, tornei-me desbronqueado, sarado, liberto, ok? Eu não estou inventando isso. Sarado e liberto, sendo visualizado pelo Espírito que eu obtive essa visualização, certo? Aonde risquei, como eu vinha falando, a espiral do reciclacionismo do arte do ser, aqui. Risquei a espiral. Para que eu compreendesse, eu estava aqui, para que eu pudesse sair daqui para me libertar equilibradamente. Eu estava aqui, eu também estava aqui, alguns de vocês também poderiam estar aqui, na verdade. Então, orientado pelo sacerdote, como disse que não estou orientando isso, aqui eu estava preso pela minha depressão, trazido da flor dos anos. Provavelmente eu não teria nem dado um passo à luz do sol, ainda estava guardado, né? Para poder nascer. Mas passei 40 anos em depressão. Um dos médicos nos anos 80 para trás não sabia nem diagnosticar o que era depressão, isso é para adiantar, não sabia nem fazer o diagnóstico. Certamente os médicos aprenderam muito comigo, né? Hoje se entende o que é depressão, tem vários tipos, daquelas que vem atrás da flor da idade, daquelas que adquirem, mas vamos para frente. Tendo eu liberto, já para terminar, né? O que foi que aconteceu? Encontrei a minha identidade verdadeira. No entanto, para terminar, eu vou ler o que aconteceu desse meu liberto. Mas dentro desse meu liberto, tive a visualização, não me esquecendo. Qual foi a visualização que eu tive? A visualização que eu tive, onde o sacerdote colocava a mão na minha cabeça, tinha muitas pessoas junto. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu fiquei como se fosse em êxtase, adormecido fora de mim, e tive essa visualização. Que visualização é essa, Marco de Mello? Muito bem. Quando eu fiquei adormecido, como um êxtase, né? Eu como fosse dormindo fora de mim, eu me senti assim, vendo a minha vivência como se estivesse numa madrugada
numa rua sem fim de areia mole, uma rua vinha mole uma madrugada nessa visualização, e caminhando como fosse, eu estava sozinho, mas bem à minha esquerda estava aqui uma árvore jabuticabeira enorme, enorme que você não via a cópula dessa árvore, compreende? E de frente a elas tinha um palácio assim. Por fora desse palácio ele era envelhecido, decadente, era enorme, né? E por dentro ele era um meio moderno e meio envelhecido, era um novo se encontrando com o antigo. É como o novo, é como a arte digital se encontrando com a arte, né? Um encontro, uma coisa assim. Então nesse palácio, aqui, antes de terminar de falar, eu fui pegar jabuticaba. Quando me aproximei dessa rua sem fim, que seguia, mas eu parei aqui para ver, catar uma árvore dessa jabuticabeira. Quando eu peguei a jabuticaba estava bichada. Eu soltei a jabuticaba. Quando eu solto, dá aquele receio, apareceu aquele outro eu, mas ele apareceu como? Caiu uma jabuticaba e ele surgiu da terra. Eu fiquei olhando para eu. E ele comia jabuticaba, eu não. Mas nesse instante eu olho para o palácio enorme, como já expliquei, envelhecido e meio moderno, de antigo por dentro. Tinha vários personagens com cartolas, tudo de preto, de luvas na mão, as mãos tinham luvas, uma gravata vermelha. Eram muitos personagens. E quando eu olhava para lá, tinha uns, né, descendo umas escadas, como uns lordes. Pessoas, lordes, né? Então, veja só. Tinha uns que botavam na do cangote e ficavam se brincando. Tá? Na visória, ficavam brincando. Era vários deles. E eles descendo tudo devagar, uns pelas escadas, era uma quantidade enorme, tudo de preto, cartola. O rosto deles era pálido, como você viu o rosto de Conde Drácula, um rosto pálido, assim era esse. Seria uns bigodinhos muito fininhos. Quando eles vêm descendo, aquele meu outro eu está aqui. Eu vejo que eles estão tudo me seguindo, né? São muitos como se fossem vários soldados marchando. Compreende? E aí eu começo a acelerar o passo. Na visualização como o sacerdote estava, né? Aí como eu caminhando, eu ia andando. Mas quando eu corria, eu olhava para trás, eles vinham andando. Quando eu olhava, porque eu corro tanto, não saio do canto, e eles andando já estavam quase a me pegar. Aí eu tropeço, dou um grito. Eu grito por socorro quando eu acordo ofegante, né? O sacerdote olha para mim e eu fico meio estranho. E aquelas pessoas me olhando, e ele fala uma palavra para mim, que está nos evangelhos. Foi para a liberdade que o Cristo libertou. Isso está no evangelho, depois eu fui ver isso aí, né? Então, fiquei sarado, liberto por esse sacerdote. Por tudo isso, voltando para encerrar, eu vou ler o que aconteceu, tudo isso. Eu vou ler sentado. Quando está nessa revelação dessa visualização, com o passar do tempo, e várias semanas depois que veio essa revelação, depois eu comecei com o sacerdote, no entanto, eu concluo lendo para você que, depois desse meu eu sarado, minha identidade verdadeira, de quem sou eu, se revelou. E passei a ter a visão no espírito e do espírito. Veja só, passei a ter a visão do espírito e do espírito, né? Fui fazendo o entendimento da visualização e a ligação da visualização que eu tive, né, com minha vida real. E pelo qual, onde o sacerdote dizia, onde ele, já falei, dizia que mesmo que se diz bem criado, né, isso foi caindo na revelação, né, que se diz bem criado, e normais, que se chamam normais, com capacitação econômica bem desenvolvida, né, quer dizer, situação financeira, né, aquisitiva, né, falando da minha linguagem de artista, se tornam fendados. Por que se tornam fendados? Porque ele se esquece que traz problemas da sua infância, mas é fendado pela situação financeira, e vai levando isso para a vida adulta, compreende? E ele se torna presunçoso lá na vida adulta, levando para a vida adulta seus sintomas de ódio psicossomáticas, compreende? E pela própria visão no espírito que vinha eu tendo, estes passam a valorizar, estes que, né, comecei a enxergar pela visão do espírito,
ele passa a valorizar o que tem e não aquilo que deveriam ser. Ele valoriza o que tem e não aquilo que deveria ser. Transformar-se no seu ser, saber quem é você, se tornar mais exato, compreende? Então eles se tornaram ladrões de si mesmos. Eles se tornam ladrões de si mesmos. Estes ladrões de si mesmos, roubando seus próprios sonhos. Eles roubam seus próprios sonhos. E roubadores dos sonhos alheios, se tornam roubadores dos sonhos alheios, porque eles estragam os sonhos alheios, sabe? Com suas ambições, né? Se tornam roubadores dos sonhos, também corruptos de si mesmo. São estes que eu vi na visualização. Se tornam corruptos de si mesmo e corruptos dos outros, né? Se agregando luz a estar acima do bem e do mal. Aqui eu não termino, ok? Sou Marco de Melo, veja meu vídeo para que eu possa publicar meu livro. Obrigado. Gostou?